Conta-se que um certo vendedor de balões, em certa ocasião, estava vendo muitas crianças em uma festa e ele não conseguia atrair a atenção das crianças. Então ele teve a ideia de cortar o cordão do balão vermelho. E ele começou a subir e logo as criancinhas notaram e começaram a se aproximar dos seus balões, dos balões que ele vendia. É então que o balonista corta mais um cordão e as criancinhas ficam ainda mais empolgadas quando um balão branco começa a subir até os céus. De repente, uma criancinha negra que estava próxima lhe fez uma pergunta: moço, se o senhor cortar o cordão do balão preto, ele também sobe? Ao que aquele vendedor de balões, percebendo a ingenuidade daquela criança, respondeu candidamente: meu filho, o que faz o balão subir não é a cor do balão, mas o que está dentro do balão. O que faz o balão subir não é o que está por fora, mas dentro do balão. Essa história nos traz uma lição muito preciosa. Em uma época como a que estamos vivendo, a época da Páscoa, nós podemos lembrar aquele evangelho em que Jesus Cristo pede aos discípulos que sigam para procurar um salão a fim de que eles celebrassem ali a Páscoa. Os discípulos seguem à procura deste salão e Jesus havia dito que eles encontrariam um homem que traria consigo um cântaro cheio de água. E eles deveriam seguir aquele homem. E depois de assim o fazerem, os discípulos finalmente perguntaram àquele homem: onde está o aposento para que o Senhor celebre a Páscoa? Esse evangelho é de suma importância nessa época em que estamos respirando os ares da Santa Páscoa do Senhor, porque a Páscoa significa preparação, significa estarmos nos preparando para a grande passagem da morte para a vida, a grande passagem da nossa mediocridade para realidades mais duradouras e eternas. Para isso, é preciso que estejamos seguindo, conforme a própria orientação de Cristo, aqueles que trazem consigo cântaros cheios de água. Somente aqueles no meio da igreja que estão cheios do Espírito Santo, que trazem em seus corpos a graça do Espírito Santo, eles podem nos orientar e nos conduzirem até o aposento onde o Senhor há de ali celebrar a Santa Páscoa. O cântaro mencionado neste evangelho simboliza o nosso corpo. A água, o Espírito Santo que habita em nós. E o aposento, o mais profundo do nosso coração. E então, a grande pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos na Páscoa, ao prepararmos-nos para participar da Santa Páscoa do Senhor, deveria ser exatamente essa: onde está o aposento para que o Senhor celebre ali a sua Santa Páscoa? De fato, meus queridos irmãos, caríssimos irmãos, não é a cor do balão, mas o que está dentro dele que o eleva, que o faz subir. Não é a preparação física, não é a preparação econômica, não é a preparação social que faz com que nós celebremos uma Páscoa à altura do nosso Mestre, mas o deixarmos-nos entregar ao Deus e Espírito Santo, ao Espírito Santo, para que Ele tome cada vez mais os nossos corpos, que estão sendo oferecidos a Deus por meio da Santa Quaresma. E é então que só assim
descobriremos no mais profundo do nosso ser aquele aposento, o nosso coração, onde o Senhor há de celebrar a sua Santa Páscoa. Que assim encontremos nessa Páscoa as profundezas do nosso coração, à medida que entreguemos cada vez mais os nossos corpos à ação do Espírito Santo. Boa abstinência a todos e que a Santa Páscoa nos faça passar da mediocridade em que muitas vezes vivemos à grandiosidade do poder da ressurreição.